Não, ele não engasga, ele tosse. E aí eu vou falar para você com muito carinho. Tosse é algo que dá um sinal de alerta muito grande pra gente. A tosse antes me faz ficar atenta, porque quando eu vou tossir, a passagem do meu pulmão está aberta. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, se eu tenho um paciente, o meu pai, a minha mãe, né? Vamos falar de idoso aqui, que está tossindo, eu preciso ter cuidado na hora que eu vou alimentar esse meu pai, esse meu paciente que eu estou cuidando, né? Eu preciso ter cuidado, por quê? Ele está com uma tosse que não tem a ver com o engasgo, mas ele já está tossindo. Então, é um alerta para mim, o momento, como ofertar a posição para ele. Quando ele não está tossindo, mas ele, na hora que eu oferto o alimento, ele tosse. Oi, isso é um engasgo. Leve, mas é um engasgo. Então, que bom que ele tosse, pelo menos tem ali uma proteçãozinha, né, com essa tosse. E se ele tosse depois? Se ele tosse depois, não tossia, mas comeu e tosse depois. Também a gente tem que ficar em alerta. Algum alimento pode ter ficado como resíduo em valécula, em alguma estrutura, que ele vai tossir e esse alimento vai voltar a ser mobilizado ali em cavidade oral e que ele pode, a partir dali, broncoaspirar. Então, esse cuidado, você que está me ouvindo, que cuida, né, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, ou você é cuidador, tenha esse olhar, porque a tosse, ela está ligada ao engasgo. É importantíssimo. Nesse caso, sugerir uma avaliação fonoaudiológica, né? Para avaliar essa disfagia. Inclusive, nós trouxemos um presente para o podcast da minha amiga. Legal. Fala aí. Que faz justamente essa função de avaliar a questão do engasgo antes, durante ou depois, que é pela ausculta cervical. A gente faz com esteto. Viu, gente? Meu podcast tá, aqui fono pode mais mesmo. Isso daqui é importantíssimo na atuação fonoaudiológica e nós trouxemos isso aqui como símbolo da nossa atuação dentro do hospital e o prazer de estar nessa equipe que é maravilhosa. Olha, o nosso esteto que vai ficar aqui na nossa estante, que é um símbolo também da nossa atuação dentro do ambiente hospitalar. A gente não usa isso aqui só com adulto, né, Thaís? Fala aí, enquanto eu coloco o meu esteto aqui. O esteto também é muito importante na parte da neoped, né? Que a ausculta cervical a gente consegue identificar não só a questão da disfagia neonato, não seria bem o caso. Mas assim, a gente está com um bebê, por exemplo, na UTIN, um prematuro, e aí a gente está começando a estimular esse bebê, começando a fazer esse bebê sugar no seio materno. Então, a gente consegue identificar o número de sucções para deglutição que esse bebê faz, se é um bebê que vai cansar mais rápido, se é um bebê que o fluxo que ele está conseguindo fazer de extração no seio materno também através da ausculta cervical. E voltando um pouquinho na parte também dos adultos, puxando um pouquinho do gancho que você falou, e o Raí, falando a respeito do que a gente observa no paciente, do que a gente observa quando a gente entra para fazer uma avaliação, a conversa que a gente tem com o cuidador ou com o familiar desse paciente também é importante, que a gente busca, né, como era esse paciente em casa, e contar o que aconteceu comigo essa semana, quando eu fui avaliar um paciente adulto, quando vocês falaram, veio à mente. Eu fui conversar com a cuidadora e é uma idosa com Parkinson, 94 anos, muito bem vividos e muito bem que ela estava, linda. Que lindo. E como que era, o que ela estava habituada a comer em casa, como que era a alimentação. E aí, ela come de tudo. E aí eu sempre pergunto, come de tudo como? É arroz, feijão, carne, ela consegue mastigar isso? Não, a comida dela é um pouquinho mais molinha, a gente faz pastosa. Eu falei, e o líquido? Ela bebe bem? Bebe muito bem. E ela engasga? Não, ela não engasga. Ela tosse de vez em quando, mas isso é dela. Ela sempre foi assim. Aí, então, assim, esse é o clássico. Esse é o clássico. Ela sempre foi assim. Então, aí, a gente acende uma lanterninha assim,
Desde quando quer ser sempre assim? Vamos ver agora como está. Com seus 94 Com anos. seus 94 anos, Esse exatamente. desde sempre pode ter sido desde sempre da idade do idoso Isso. mesmo, da presbifagia chegar. Exatamente. Presbifagia, gente, é a disfagia do idoso, ou seja, às vezes ele não vai ter uma sequela de AVC, Parkinson, Alzheimer, uma demência vascular, nada. Ele apenas é idoso, ou seja, aquela idade especial, aquela idade linda que eu chegarei lá, tô longe, mas chegarei lá. E aí, essa disfagia, dessa perda de tônus e mobilidade muscular. Língua é músculo, bochecha é músculo, laringe, toda essa estrutura que a gente tem até aqui, ó, uma maquetezinha, e tudo isso é músculo. Então, o idoso perde essa capacidade muscular, essa força muscular, então ele tem a presbifagia. É só o fato de ser idoso estar com essas alterações e com essas dificuldades. E pegando gancho no que a Thaís falou, é super importante porque, assim, é uma informação que você tem que alimentar para o cuidador para ele começar a se atentar. Porque antes ele não se atentava, ele dá um... não, come e fica lá dando um pigarro. Você fala, ó, isso não é um bom sinal, né? Acaba que se não tiver uma tosse, por exemplo, eficaz, ele pode estar fazendo microaspiração que no futuro, eu sempre falo com os pacientes assim, é a última gota para encher o copo d'água. Então você microaspira, passou um tempo, a última gota, a última microaspiração, encheu o copo d'água, desenvolveu o processo inflamatório, pneumonia broncoaspirativa. A analogia que a gente faz é que o pulmão é uma bucha. Vai cair de pouquinho em pouquinho, ela vai inchando, ou seja, vai enchendo de Exatamente. comida. Aí uma hora... E isso no caso das microaspirações, né? Sim. Porque às vezes tem engasgos que podem Que é a ser aspiração maciça aspiração ali, né? maciça, Sim. o paciente pode vir a óbito. Então isso é muito sério, tem que ser olhado com muita cautela. Então, o pulmão é uma bucha, vai enchendo, isso a gente não pode deixar, porque uma hora ele vai realmente fazer uma pneumonia e dependendo se for um idoso ou um paciente que já tem uma sequela prévia, já tem uma questão neurológica prévia, essa infecção pode piorar o quadro funcional dele, né? O que ele fazia antes, às vezes não vai fazer depois dessa infecção, porque o corpo reage de uma forma pior. E a gente tem que ficar atento a tudo. Até essa semana aconteceu mesmo com um paciente que foi assim, tava de sonda, né? A gente tava então tentando reintroduzir essa dieta oral, só que tava tendo muito episódio de vômitos. E a gente tem que ficar atento porque o vômito, quando a gente declute, o nosso corpo ele é preparado fisiologicamente para fechar e proteger pulmão. Quando a gente vomita, né, o vômito, tudo tá aberto. Então, se um paciente está deitado, por exemplo, a chance dele broncoaspirar o vômito é muito grande. E eu tava essa semana com uma paciente assim, que ela tava vomitando, e eu todos os dias reforçava com o filho, nunca deixa ela deitada. E além do físio, era aquela coisa, orientei enfermagem, conversamos com a físio, com todo mundo. Por quê? Porque o filho ainda insistia em manter. Eu falei, gente, agora a gente precisa de uma força-tarefa. Todo mundo que entrar lá dentro vai falar que ela não pode ficar em tal posição. Porque se ela vomitar, a chance dela broncoaspirar, ter uma piora do padrão respiratório, às vezes até o óbito, no caso mais grave, mas ter essa piora do padrão respiratório e acabar evoluindo para uma intubação orotraqueal mesmo. Então, assim, já uma paciente que tem uma disfagia significativa, se ela for entubada saindo, essa disfagia vai ser mais difícil ainda da gente reabilitar, vai levar um tempo maior para esse paciente. A orientação é muito importante, né? Sim. A orientação com a família, a respeito de postura, consistência alimentar e a parceria com a família quando adere ao tratamento é muito importante. A fonoaudiologia é muito importante na segurança do paciente. A gente atua muito, né? E a gente tem tido muito esse protocolo de segurança do paciente. Exatamente. A Rede Regional busca muito isso, né? Muito. Então, é um trabalho de formiguinha, não é só orientar a família, é orientar a equipe de enfermagem, é plantar a sementinha no fisioterapeuta para também reforçar a nossa orientação que nós demos com a família. Então, a gente atua demais nessa segurança do paciente, principalmente no protocolo de broncoaspiração. É a teoria do queijo suíço. Queijo suíço é aquele queijinho cheio de buraquinho, né? Então, alinhar essas informações, ou seja, passar por todos esses buraquinhos, que é o nosso desafio dentro do hospital. O hospital tem uma equipe muito grande e alinhar todo mundo é complicado, mas é possível e tem que existir. Não pode deixar, vamos deixar por menos, eu consegui orientar só a família. Não, nós temos que buscar toda a equipe
e orientar também, né? E é muito legal quando a gente recebe, assim, várias mensagens no WhatsApp, ligações às vezes, da nutricionista, assim, Raí, passei no quarto pra perguntar como é que tava, o paciente tá aceitando bem, aí falou que ele come pão. Pode dar, a gente não deu pão, claro, mas o filho tá questionando. Aí eu falo, não, o paciente ainda tá bem disfágico, o pão vai entrar depois, espera mais um pouco. A consistência ainda não é segura para ele. Então, assim, é legal porque a gente vê que a gente tem esse diálogo, ali a equipe tá toda entrosada, em benefício mesmo do paciente.